Esta é a parte 2. Assista também a parte 3. Enorme. Esse, meu Deus, eu não botei uma droga na minha. Agora eu tomei um negócio desse e eu vou morrer. E eu morri, literalmente. Eu morri nesse dia, eu morri. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. E as pessoas cuidando da gente e eu sentei, porque lá é deitado, não é um ritual dançando nem nada. Você deita, tava frio, a gente se aqueceu, tudinho. Quando foi, começou a me dar sono, aí eu fiz, que maravilha, não vai fazer efeito nenhum em mim. Já tinha passado um tempo, se eu vou dormir e tudo bem. Aí é porque quando você toma chá, o mestre conta tudo o que é a união do vegetal, né? Os ancestrais dele, quais são as regras que tem lá, o que é que pode fazer, pode. Ele lê todo o estatuto. Aí eu peguei e comecei Aí eu fechava os olhos, eu via muitos olhos. Era olho, 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 um monte de olho assim. Vários olhos, vários olhos. E aí eu relaxei. Quando eu relaxei de olho aberto mesmo, eu senti um negócio de fazer. Eu só via olhos. E aí eu senti assim um negócio soltando. E aí, quando eu olhei, eu estava sentada e estava em pé. De olho aberto. Assim, sem ter dormido nem nada. Estava sentada e estava em pé. Simplesmente. Estava sentada em pé como assim? Seu corpo estava sentado e você estava em pé? E estava em pé também. Eu não sei como. E o marido da minha colega também tomou o chá, estava do lado. E aí eu só sei que eu ia e voltava pro corpo assim. Era uma sensação de estar bifurcada. Só que era a sensação de estar eu estava plenamente consciente. Eu podia ir no banheiro, fazer xixi, conversar com as pessoas. Tinha total sóbria. Mas tinha duas de você. E, ao mesmo tempo, a minha consciência expandiu tanto, ela expandiu de uma maneira tão grande que eu fui chamada e disse, vá para fora, porque a fora é uma natureza assim, maravilhosa. E aí eu me levantei, botei a coxa que eu estava assim nas minhas costas e fui para a grama. Aí, quando eu cheguei na grama, eu simplesmente, a minha consciência foi para o espaço. Aí a minha consciência foi para o espaço, eu comecei a ver as estrelas, aí um ser dizia assim, agora você vai ter todo o conhecimento da criação. Aí eu entrava dentro de um portal, assim, agora é um portal assim. Aí dessa hora eu me desesperei. Eu disse, eu tô morrendo. Eu tinha certeza, mas era uma sensação muito boa, sabe? Muito boa. E nesse portal eu chegava na fonte, onde tudo era se criado. Se criava assim. Aí ela dizia assim, eu sou mulher. A fonte é deusa, é feminina. Aí, em dentro de segundo, aparecia todas as deusas do que a gente conhece no planeta Terra. Inanna, Ishtar, mudando assim na minha. E aí, todas as formas que saem ali, só saía forma, só saía criação. E eu me dissolvi, eu não era mais assim, eu não tinha mais corpo, eu não era mais nada, eu era a mente. Eu era aquilo junto com ela. E ela dizia, do mesmo jeito que o útero coloca no planeta Terra, aí o ser dizia assim, o que está em cima e está embaixo. Isso é uma máxima hermética, né? Eu não sabia. E aí eu via como é que as galáxias se formavam. E do mesmo jeito que o feto, as células nida, o óvulo, é a mesma coisa, a explosão. É do mesmo jeito. Então, nós somos, o que foi explicado para mim é que nós somos, biologicamente, um ancoramento dessas energias divinas. E aí eu via as galáxias, assim, pareciam uma espiral, assim, e a mesma, da mesma forma que você vê a formação da gestação, você vê a planeta das galáxias, das coisas, a materialização das coisas. Entendeu? Então, assim, e eu compreendia tudo aquilo. Para mim era muito fácil. Como se assim,
Você tá mostrando uma coisa que eu já sei. Tá entendendo? Assim, era algo que tava. E aí, esse ser dizia, aí eu via as formações, como é que se dava, e ele disse: o útero é o grande centro de poder divino na Terra. É onde se passa essa energia, né? Para poder. Como é? O útero? O útero. É um grande centro de poder. Sim, né? sim. E agora essa informação veio para mim porque eu sempre tive um problema com essa questão do meu feminino, porque as pessoas não me achavam tão feminina assim por ser uma mulher muito decidida, muito, enfim. E depois eu entendi que feminino é energia, não é energia, não existe energia masculina e feminina. Isso é mito. Existe consciência, virtudes que a gente coloca como feminino e como masculino. Né? Então, essas consciências, elas são nossas, de qualquer corpo biológico, e a gente pode expressá-la de qualquer forma. Então, o que acontece no planeta Terra? A gente tem um excesso de consciência masculina, essa consciência se expressa, tanto em virtudes como nas sombras, na maioria das vezes nas sombras, e as consciências femininas, elas não estão ancoradas nas pessoas. E a Terra é uma consciência, a Terra é uma deusa, a Terra é uma consciência feminina, e ela está adormecida. Né? E aí, assim, tem outras coisas que foram me mostradas, também outros rituais que eu fui. E aí foi quando eu vi um ser com as estrelas como um véu. E aí, quando esse véu abre, assim, eu estava no cosmo, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência do meu corpo lá embaixo. Meu corpo sentado no meio do mato, sentadinho assim. Você e estava assim, nos dois lugares, estava lá e estava cá. Duas pessoas me vigiando. Eu estava sempre, duas pessoas lá cuidando de mim. Eu estava muito segura. E o meu corpo embaixo era como se ele fosse a grama, os pés de planta, era a mesma coisa, não tinha diferença. Só que a minha consciência estava no cosmos. E quando esse ser levantava o véu, era a minha filha. Aí ela dizia: eu sou sua grande mãe cósmica. Aí sempre vamos nascer mãe, filho e filho e mãe. Por isso que tive um sonho antes de ter ela me parindo. Você entendeu? E aí, Paulo, eu chorava assim, com um amor. Eu chorava, 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 chorava. E a pessoa que estava cuidando desse meu processo em casa, né, esperando se deu tudo certo, estava com contato com o mestre, não era minha filha, sabe? E aí foi que eu entendi qual era a ligação que eu tinha com minha filha. E ela se chama Vinda do Mar, né? Marina se chama Vinda do Mar. Marina, né? Tem a ver com o mar. Né? E ela é de Iemanjá. A Iemanjá dela é a Iemanjá mais antiga. Né? Mas esse nome foi escolhido conscientemente ou não? Pelo pai, inclusive, né? Na época que eu conheci, depois ele não apareceu mais, né? Mas foi ele que deu esse nome. Eu ia botar outro, mas é a Vinda do Mar. Mas é lindo esse nome, Marina. E ela tem essa doçura, essa coisa assim de, sabe? De amabilidade. E aí foi quando eu entendi o porquê eu tive essa filha. E eu entendi foi que essa filha me trouxe, que foi aprender a energia feminina, a energia não, uma consciência feminina materna, porque não é frágil, é forte, é tão amorosa que é muito forte. É tanto que ela já é conhecida como a deusa disciplinadora, a mãe de todas as cabeças. Né? Ela é a senhora do karma, ela que cuida da gente, pra gente não errar mais, vamos dizer assim. Cuida dos nossos planos kármicos, né? No meu entendimento, tá? No meu entendimento. Mas ela, nas tradições, ela é a mãe de todas as cabeças. Para quando você vai fazer sua iniciação, seu orixá, você tem que tem um caminho que você faz com a Iemanjá. A Iemanjá e Oxalá, que é o pai e a mãe, né? Então, ela tem isso, e ela tem essa coisa da maturidade mesmo, ser mais maduro, e aí eu tive contato, os dois corpos, nos cosmos, entendendo qual era o sentido de estar junto aqui, do fractal estar junto no planeta. E eu me emocionei muito, 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 muito.
E aí foi quando engraçado, que eu passei por toda a minha família. Eu encontrei a minha mãe no Cosmo. Eu sempre tive muito conflito com minha mãe. E só que quando o universo colocou minha mãe na frente, a consciência dela na minha frente, eu olhei para ela e era eu. O universo disse, ela é você, no mesma linha de tempo, vivendo outra existência. Você entendeu? A sua mãe biológica e você eram uma coisa só. É uma coisa só. Assim como sua filha talvez também seja. Só que eu entendi que minha filha tem uma hierarquia maior de nós duas. Ela tem uma hierarquia no sentido consciencial. E aí você disse, eu vivi todas as emoções de minha irmã. A idade dela, eu olhar para ela e era eu. Era uma coisa louca. Uma matriz que deu origem a vocês três. Aí o que acontece? Ele disse, você está vivendo aquela existência ali. Você está vendo exatamente aquilo que as pessoas não vê nos multi-universos. Você teve a sorte de ver você mesma vivendo outra vida dentro de você, junto com você. Entendeu? E é por isso que e minha mãe, ela é evangélica, mas a minha mãe é aliança também. Entendeu? Uhum. E aí foi quando eu entendi que ela sou eu e eu sou ela. Aí foi um perdão, Paulo, que ninguém tira de você na vida. Até hoje, foi em 2018, isso. Até hoje, eu consigo entender que eu tô ali vivendo. Isso eu não seria diferente. Essa é a grande. Né? Foi fácil aceitar, né? A pessoa como ela é, sua mãe. Essa é a grande diferença de quando a gente diz assim, quando a gente tem uma máxima dizendo que amar uns aos outros, né? E ao sentido de vocês assim, eu sou aquela ali. Se eu tenho aquela história, eu ia ser daquele jeito. Não tem como eu ser diferente. Entende? É verdade. O que muda é só a história, né? O lugar onde nasceu, a educação que teve, as experiências que viveu, quer dizer, mas a natureza básica é a mesma, né? Só que vivendo outras experiências. Exatamente. É como se a gente tivesse a mesma matriz, mas a natureza é diferente. Depois eu vou lhe dizer, o meus guias falou da nossa natureza. Cada um tem uma natureza. Isso é representada por fenômenos de natureza também. Entende? Por isso que eu, na minha natureza, tomei decisões diferentes. E por isso que muita gente repete campos sistêmicos familiares. Porque são os mesmos fractais, morando junto. Então você repete a história do que você foi. Então talvez a sua avó foi você. Entendeu? E aí eu vivi os perdões e eu também encontrei a minha irmã, que só são nós quatro, né? Eu, minha mãe e minha irmã, a gente não mora junto. Eu já tive algumas percepções assim de pessoas da minha família muito próximas a mim, mas de gerações diferentes, que às vezes eu olho para uma e é como se estivesse vendo a outra. Mas a gente pensa que isso é genética, né? Que passa, né? O comportamento, digamos, a energia, passa pela genética, mas são pessoas diferentes. Mas agora eu estou começando a desconfiar que pode ser um caso assim, né? De a mesma fonte, né? Gerou as duas como sendo fractais dela, né? Isso. E isso, às vezes, Paulo, causa conflitos terríveis, assim, de chegar à violência. Porque são espelhamento. E como você vive a dualidade no planeta Terra, às vezes você se espelha na sombra. Entendeu? E aí as pessoas pensam que quando você... essa coisa de alma gêmea, enfim, né? Os mesmos fractais, a mesma alma, que não é a mesma alma, é a mesma nômada ou a mesma consciência que está vivendo várias... Por exemplo, os meus mentores sou eu em outras dimensões. E foi eu em outras vidas que ao mesmo tempo está vivendo agora. Não tem problema de tempo. Então, essa cigana que é minha mentora sou eu. Esse índio que é o meu mentor, que é na linha crística, sou eu. Eu já vi muitos relatos, você deve ter visto também, de EQM, até no meu canal tem, de pessoas que chegaram lá do outro lado e encontraram elas mesmas. E
E a pessoa que estava lá se apresentou assim, disse, eu sou você. Só que em outra dimensão. Interessante. Assim, eu vou contar mais na frente até eu cheguei, mas eu já cheguei a me encontrar consciências assim, muito interplanetárias, eu em outros planetas, assim. E começou daí, porque eu nunca acreditei nisso, eu achava isso muito esquisito. Eu via algumas coisas assim, mas eu nunca acreditei. E aí foi quando eu passei a minha irmã, assisti minha irmã, a gente estava como deuses gêmeas, os cabelos assim enormes até os pés, assim, e o ser dizia assim, você veio viver pro amor e ela veio viver o ódio. É só uma experiência. Entendeu? E minha irmã é muito, sabe aquela pessoa bem chatinha que detesta tudo? E eu adoro tudo, assim, eu sou muito animada e ela é bem ranzinza. E aí foi dito assim, ela veio viver o não amor. Não que ela não viva o amor, mas assim, ela veio viver esse espírito. É dela, é uma escolha do espírito dela. Mas é uma alma gêmea, né? Uma alma irmanada. E foi aí que eu comecei a entender, entendeu? Que as naturezas são diferentes. Porque a gente opta por experiências diferentes, sabe? E aí a gente vem também se burilando, né? Se melhorando. E foi quando, depois disso, eu comecei aí, assim, eu comecei a ficar perturbada, porque eu disse assim, eu comecei a ver cálculo no universo, e eu sou péssima em cálculo. E eu entendia tudo, todas aquelas fórmulas, todas aquelas geometrias, e o ser me explicando o que era. Eu tive aulas assim, aí explicou a letra do meu nome, aí explicou que a gente tem uma nota musical, que a gente tem um tom, explicou para mim que a gente tem um tom, que as letras do nome, a palavra é magística, então aquele dali também tem uma sonoridade, tem um número. Aí eu comecei a bater assim no corpo para voltar embaixo, porque eu disse assim, lá embaixo, dizia assim, o cérebro não vai, é muita informação, ela vai enlouquecer se ela compreender tudo isso. Eu compreendia tudo, assim. Aí comecei a compreender a energia matrix, que o pessoal chama hoje de arquétipo. E assim, me explicava tudo. E aí eu me aproximei um pouco do corpo. E aí eu fiquei em pé. E disse, agora você vai ver todas as vidas que você teve nesse planeta. Porque eu sou uma alma que reencarnei muito aqui nesse planeta. Não por nenhuma virtude, viu? É porque realmente eu precisava aprender muita coisa. Não existe nada de... Existe muito conhecimento, assim, guardado dentro de mim, mas isso não é nada demais. E aí eu acessei uma vida que não é histórica, não está no registro dos livros. Eu estava na África, os primeiros humanos na África, assim. E eu já era líder. Ainda naquela experiência da ayahuasca? Eu passei 4 horas com experiência. Eu não estou nem na metade, Paulo, de coisas que eu vi. Então, isso foi a primeira experiência, né? Eu vi uns seres com uns animais diferentes, todos africanos, assim, com lanças, e eu sentada num bicho que eu não sei o que era, com uns cabelos, assim, bem longos, mas não era liso, não. E guerreira, assim, rainha, sempre fui, da guerra, da magia e do comando. Sempre fui. Né? Agora não, mas em uma vida ou outra eu sempre fui assim. E eu comecei a ver esses seres se encurvarem para mim, eu montada em algum animal, não era cavalo, e eu comecei a ver minhas vidas passadas. E aí eu não via a vida passada, vida de coisas ruins. Eu não via eu vi isso nas hipnoses. Hoje eu tenho formação em hipnose também. Mas eu via algumas questões de karma em vidas passadas com hipnose, mas na ayahuasca não. Eu via só o acesso que eu tinha de vidas onde eu fui grande líder, grande chefe.
conhecimento magístico, o que você imaginar de poder, o que era poder. Aí ele dizia, o seu fractal é um fractal de poder. Você não pode ter medo do poder. Você teve medo do poder, perdeu o poder. Viveu vidas de várias misérias, mas você veio para lidar com o poder. Só que o poder não é esse poder que a gente vê transversalizado, né? Esse poder de cima para baixo. É um poder dentro, é o poder do espírito. Sabe aquele poder que ninguém tira de você, assim, você bota a cara no mundo e eu sempre fui muito assim, desde, é algo dentro de mim, assim, então eu sempre fui a desbocada, que fazia o que queria, né? E quando eu perdi isso, que eu comecei a me encastrar, não é da minha. E muitas mulheres e homens vêm com essa coisa, assim, com essa vontade do espírito, e era algo assim, aí começou a acender algo dentro de mim, eu comecei a acessar, assim, muitos reinos, eu montada a cavalo. É interessante que quando eu tinha 15 anos, eu tinha sonhos recorrentes, que eu chegava num penhasco, lindo assim, e um ser dizia assim, assim de grande, de branco, ele dizia assim, é aquela sua natureza, muito cavalo selvagem. E eu, quando era pequena, assistia os filmes de cavalo selvagem e chorava horrores. No Então eu era caso, louca por você era cavalo. um cavalo? Você era um cavalo selvagem? Ou você montava o cavalo selvagem? Não, era a minha natureza, a minha natureza. Eu montei muito. Nessa vida não foi me permitido montar, porque é o meu sonho, né? Montar. Eu gosto de luta, eu gosto de arco, eu gosto de arpiaria, que é aquela coisa com os pássaros. Eu sou uma Artemis. A minha natureza é Artemis, entendeu? Assim, enfim, eu gosto dessas coisas. Então, apesar de que minha avó montava, eu tenho uma prima Amazonas, as minhas tias montavam, entendeu? Só eu que eu fui assim, pedi, depois eu fui entender, porque senão eu desbancava para algo que eu já me perdia há muito tempo, né? Então eu sonhei, aí assim, sonho montando, de só que dentro dessas ilhas eu tive uma vida em outro planeta. Então eu era uma rainha, tipo uma governante, mas não era essa rainha que a gente tem aqui. Era uma governante que era uma governante que era como se eu fosse mais sábia. E o povo, ele tinha um respeito por mim porque eu ensinava algo a eles. E tinha o rei do meu lado. Só que esse homem também era um homem sábio, governava junto comigo. E aí se dizia que era a minha consciência feminina e masculina. E ele segurava a minha mão, só que quando eu olhava para ele, tudo, no reino dele, tudo era azul. E o meu era rosa. Interessante, né? E eu nunca fui ligada a essa cor. Isso em outro planeta. Em outro planeta. Só que eu entendi, depois eu vou chegar nos 12 raios cósmicos, né? Que tem o raio azul, raio rosa, enfim, né? E assim, aí eu me sentia assim, o ser mais poderoso do mundo. Na hora, eu não tinha mais medo de nada, Paulo. Se eu morresse ali, eu comecei a não ter, eu não tinha medo de nada, só que a ausência do medo é o poder. O poder é a ausência do medo. Eu não tinha medo de mais nada. Assim. Eu disse, se eu fosse para casa agora e ficasse com essa sensação pro resto da vida, nada ia me parar. Nada. Entendeu? Então, era algo assim muito forte. E aí foi quando eu passei a entender os conhecimentos que eu tive em outras vidas. Eu vi muitas vidas. E aí o meu corpo, eu comecei a bater na perna, bater no corpo para voltar, porque eu disse, o meu corpo, né, físico, dizia, ela vai enlouquecer. Ela vai enlouquecer, é muita informação, muita informação. E de vez em quando uma pessoa chegava para a gente para perguntar se a gente está bem. E eu respondia assim, é muita informação. Eu não aguento, meu cérebro não aguenta. O cérebro não conseguia. E foi que eu pedi para parar, porque era muita informação de conhecimentos, era muita coisa. E o C disse assim: você marcou esse encontro com a gente. Não é nem para você tomar essa erva. Você consegue chegar nesse estado sem precisar de erva nenhuma, de planta nenhuma. E a gente só permitiu, e há muita coisa para lhe dizer. Aí eu comecei, para você ter ideia, aí eu vi. Começou essas coisas dos seres estelares aí. Eu comecei a ver São Francisco de Assis. Eu nunca fui católica, minha família não tem tradição católica nenhuma. Eu vi São Francisco de Assis, aí ele virou o meu caboclo.
seu girassol. Coisa mais linda do mundo. Aí ele virou meu pai biológico. E eu chorava, assim. E aí ele vira um ser crístico, como se fosse um Jesus, mas não era esse Jesus que veio pro planeta Terra, era como se fosse um pleiadiano, entendeu? E aí ele vira um leão, vira a cabeça de um leão. Aí ele disse, eu sou o leão da tribo de Judá. E aí eu não entendi como é que um leão falava comigo, um leão dourado, coisa mais linda. E o meu caboclo vira um leão dourado, ele virava um leão. Só que assim, eu achava isso uma coisa assim, uma viagem, sabe? Eu achava, não, eu tô ficando maluca, eu não considerava aquilo. E foi quando tudo bem, aí chegou uma hora, Paulo, que a minha consciência voltou pro corpo. Só que quando assim, aí eu vi outras coisas, eu vi muita coisa, foi me passado que era energia matrix, que são os arquétipos, o que é o significado do pai, mãe e filha, a deusa tríplice, energia tríplice, a questão dos números, eu vi o portal aberto, quando todo mundo tomou ayahuasca, abriu um portal no céu. Eu vi o portal aberto e o portal quando se fechou, eu vi também. Muito bonito. E muita coisa, e eu disse assim, tá bom, eu não quero saber mais não, eu vou enlouquecer, eu não vou me lembrar, e o meu cérebro não aguenta, eu vou enlouquecer. Aí ele disse assim, você tá vendo, o meu guia disse, você tá vendo por que a gente não abre a sua consciência, porque você tem muita informação e você não aterra. Você vai enlouquecer se você tiver esse canal totalmente aberto. E eu pedi para essa programação, eu sou uma pessoa mais enraizada, uma pessoa mais... E aquilo foi muito esquisito para mim. Aí, quando a minha consciência começou a se aproximar do corpo, aí foi o pulo do gato. Porque isso não saiu mais de mim. Aí eu comecei a ver 7 corpos, uma pessoa e seus 7 corpos. Expandida assim. Você via em quem? Via dos outros. Aí as pessoas pensavam, eu sabia o que a pessoa estava pensando. Eu saía de perto das pessoas para não ver o pensamento. Entendeu? Antes da pessoa vir falar comigo, porque as pessoas começam já no final, começam a se cumprimentar, mas eu tenho problema de vista, eu enxergava bem, de longe, assim, enxergava muito bem, eu estava ouvindo a audição perfeita, eu tenho ouvido mais, assim, escuta menos, minha audição perfeita, eu comecei a ver os pensamentos das pessoas, eu comecei a ver a energia matrix das pessoas, a intenção da pessoa, a cor da pessoa, e eu comecei a ver o campo dos outros, vi até demais, e isso começou a me engasturar, porque era muita informação, para você ter ideia, quando a pessoa vinha assim, ó, a pessoa fazia assim, com a mão, eu via 7 mãos, só que diferentes, né, com coisas diferentes, e aí eu fui tomar água, quando eu tomei a água, eu vi toda a molécula da água, assim, no meu corpo. Aí eu fui e disse, não, agora eu vou para as plantas, porque aí eu fico menos estimulada, porque eu achava que eu estava sendo estimulada. Quando eu sentei no jardim, fiquei sozinha, assim, botei os pés no chão, eu me senti no filme Avatar. Veio uma energia verde e disse, você sou eu. A árvore dizendo para mim, você sou eu e eu sou você. E aí eu me senti parte de todo esse planeta, assim. E eu entendi qual é a minha importância, que é a importância de todos nós aqui. Entende? Então, assim, nós não somos consciências superiores. Nós não somos. Entende? Nós servimos uns aos outros. Mas nós não somos. E aí foi quando eu comecei a sentir o campo das pessoas. E para fechar a noite, eu fiquei com essa sensação, Paulo, assim, já tinha terminado, a gente lancha, come uma comida muito saudável, assim, uma fruta, uma coisa assim, ver se todo mundo tá bem, porque lá onde eu fui tem uma logística de dormir, você pode levar criança, porque tinha canto de botar as crianças para dormir, tinha cuidadores, tinha, sabe, uma logística assim enorme. Você pode tomar banho, se você quisesse dormir lá, podia dormir, enfim. Isso foi em que ano? Em 2018. Até gente da saúde tinha lá. E tinha uma pessoa pronta, que não tomou, pronta, se caso acontecesse alguma emergência, levar logo para... Tinha um carro
à disposição para isso. Então, era uma logística muito, muito perfeita, assim, foi muito boa. E eu só fui lá só essa vez, eu não fui mais lá. E aí eu comecei Isso a é me achar. na região de João Pessoa ali? Do É, Santa litoral? Rita. Santa Rita. Tá. Santa Rita. E assim, comigo foram muita gente assim, foram estudantes de medicina, foi gente de engenharia, era um pessoal mais assim, sabe? Tinha físicos lá, era um pessoal mais intelectual, assim. Um pessoal que nunca tinha tomado, então foi. Lá eles tinham esse momento para quem nunca tomou, com cuidado com essas pessoas. E aí eu só sei que o marido da minha amiga, ele voltou, sentou do meu lado, porque eu fiquei tão conectada à natureza e também eu tive uma experiência ainda com a natureza, porque eu senti um ser passando a mão nas minhas costas e sentou do meu lado era a minha preta velha. Eu não sabia que eu tenho preta velha. Era a minha preta velha. Aí ela Você disse, chegou a visualizar ela junto? sim. Aí ela do meu lado, ela disse assim, olha, você não era para vomitar, mas você vai botar uma energia aí para fora, porque você não pode se alimentar de uma coisa, porque esse negócio faz muito mal a você. E é o glúten. Ela disse, tá no pão. Porque eu tinha comido uma comida bem leve, um pãozinho com queijo antes de ir, sabe? Tá no pão. Só que quando eu vomitei, foi uma coisa bem rápida, assim, eu saí uma energia escura, assim, da minha boca. E eu não sabia que eu tinha problema com glúten. Nunca tinha dado nada em exame, sabe? Mas ela chegou a dizer que era o glúten? Na hora veio. Na hora veio a resposta. E aí ela disse assim, que eu não comesse. Engraçado, não foi me dito que eu não comesse carne e outras coisas, não, só o glúten. E isso também reverbera até hoje, porque eu fiz um exame depois, acho que foi uns 3 meses depois, porque eu não estava muito bem no meu processo digestivo. E eu fiz um exame e o médico disse, você não pode comer glúten, minha filha. Glúten não faz bem ao seu corpo. 3 meses depois, foi confirmado com um médico. E eu peguei, pronto, aí eu saí dali assim, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, foi uma das, né, porque eu tomei 4 vezes, porque foi me permitido ir nas outras 3 vezes para levar algumas amigas, mas todas elas vieram com confirmações de coisas depois, e conhecimentos que chegaram depois. Mas essa primeira vez foi um divisor de água, sair dali, e assim, eu tenho uma mãe de unidade, não é tão ostensiva assim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu tenho lua em Capricórnio, né? Sou sagitariana, com ascendente em Câncer e lua em Capricórnio. Eu sou de Yansan, que Sagitário é fogo e Yansan é a deusa do fogo. Eu tenho ascendente, que é o ascendente em Câncer. Câncer é os mares. Eu tenho uma ancestralidade de Iemanjá e tenho o Mulu, que é o deus da cura, o deus da terra, na lua, quer dizer, a lua é a magia. Eu tenho um curador, né? Um orixá curador. E aí, eu comecei a. Aí a minha mediunidade, assim, antes eu sou oraculista, hoje eu tenho um monte de informação, que eu ainda nem cheguei lá ainda, da questão da pandemia, porque eu já comecei a ficar sendo avisada que ia acontecer alguma coisa. Já sentia que ia acontecer alguma coisa. E eu peguei e comecei a, a ler o campo das pessoas. É difícil mentir para mim hoje. Eu é que não acredito no que eu escuto, no que eu vejo, mas assim, é tanto que as minhas amigas assim me chamam de CSI, assim, porque para mim é muito fácil. As coisas vêm fácil. Eu descubro coisas assim e eu comecei a ver linhas futuras das pessoas. Aí, guardar essa informação por a questão do campo, né? Porque como eu leio o campo, isso começou a me perturbar muito, porque eu começava a ir trabalhar e aí eu comecei a ter leitura de campo coletiva. E aí o que acontece? Eu fui numa das organizações que eu trabalhava, em uma área, era uma área indígena. Tinha uma história muito forte de influência indígena. E aí eu comecei para lá e comecei a sentir os indígenas. Começava a sentir índio eu calada, né? Aí uma psicóloga de lá, depois dessa ayahuasca, né? Eu comecei a sentir as intenções e eu comecei a sentir intenção no lugar. Aí eu disse assim, a gente quer cura aqui. E eu disse, e agora?
Que o negócio católico, como é que eu vou fazer? Só que eu sempre fui muito atrevida, né? E sentia essa coisa muito forte. Era assim, um trabalho muito pesado. A gente trabalhava com um estado de vulnerabilidade mesmo, no sentido de crianças que os pais eram recicladores, assim, não, quase 100% dos pais não sabia ler e escrever, era uma vulnerabilidade assim altíssima. E eu sempre fui a pessoa da captação de recursos, do treinamento de equipe, dessa área, assim. E com a medianidade altíssima. Então, eu senti os seres dizendo, não é esse projeto, é esse aqui. E aí eu comecei a entrar em guerra dentro das organizações. Eu comecei a dizer assim, olha, a energia daqui está dizendo que essa instituição precisa ir para essa linha aqui. Entendeu? E eu sempre, olha, Paulo, onde eu entrava, sempre progrediu. Sempre. Sempre eu trouxe ferramentas inovadoras. Alguns projetos que eu passei receberam prêmios, inclusive. Mas é muito complicado você enfrentar as pessoas para uma egrégora que se quer ancorar coletivamente, entendeu? Aí foi aí que eu fui começar a ser preparada para trabalhar com egrégoras coletivas, de organizações, empresas, porque o que foi me dito é que eu sou uma das pessoas responsáveis para facilitar as instituições que estão em outro plano e querem vir, querem ser ancoradas aqui. E são coisas inovadoras. Então, a inovação sempre me apaixonou. Sempre, se você for coisas assim, sabe aquelas gestões que não tem chefe, que você faz o seu horário, faz. Eu sempre gostei muito disso, assim, essa coisa das questões ambientais, e entre outras coisas, das relações de trabalho humana. E isso sempre me apaixonou. Só que eu comecei a receber isso na mediunidade. E eu sou uma pessoa, eu tenho, assim, eu acho que eu tenho mais de 250 ideias canalizadas, assim, canalizadas mesmo. De cursos, laboratórios, de herbologia, é uma coisa assim, eu comecei a receber muita coisa. Muita coisa. Aí começou a vir algumas amigas, algumas pessoas se aproximarem de mim, aí eu comecei a ver linhas de futuro e também comecei a ver habilidades ancestrais dessas pessoas. E aí, quando eu comecei a ir a habilidades ancestrais, eu comecei a entender que a pessoa tinha um guia assim, que essa aqui veio para ser alquimista, essa aqui veio para trabalhar com os animais, essa aqui veio trabalhar com parto, parto mais espiritual, essa aqui veio para trabalhar com uma cura multidimensional, só que dentro das escolas de medicina. E aí eu comecei a dizer, escola de medicina de fulano, que fulano é coordenador, precisa entrar um curso assim, sabe como é que é? E isso as pessoas não querem, entendeu? Só que eu tenho um monte de coisas canalizadas ali. Para mim é muito fácil, Paulo. Eu tenho hoje ferramentas, eu tenho uma mesa radiônica canalizada, enfim. Mas para mim hoje é muito fácil. Eu entrar nos seus códigos, a gente fazer um processo junto, e aí você descobrir que veio, por exemplo, para plantar flores, para começar a voltar a ter abelhas no mundo. Porque em alguma dimensão o seu mentor é um jardineiro, é um senhor das flores, conhece o conhecimento das flores. As flores, elas são extremamente fortes, né? No mundo espiritual. Então, assim, a gente vai viver, assim, nós estamos querendo preparar seres para viver isso. Eu sou um jardineiro. É um jardineiro com a importância de qualquer empresário. Entende? Então, e eu conheço pessoas que vieram trabalhar com crianças, de forma, porque a minha mediunidade, ela une o conhecimento científico e o conhecimento metafísico. Entendeu? Então, eu uso os dois conhecimentos. Então, você tem uma formação, você é um médico, cirurgião, mas você tem um caboclo trabalhando com você. Pronto, eu vou falar algo real. Eu conheço uma pessoa que ela é farmacêutica. Ela dá aula, mas ela é farmacêutica industrial. E a mentora dela é um herbologista, é um alquimista herbologista.
E ela veio para canalizar o conhecimento dos povos maias e astecas. Conhecimento do quê? Dos povos maias e astecas. Uhum. E que é uma mentora que vem e traz esse conhecimento de lá, para poder ela fazer a sua própria farmácia. Então, ela já tem a preparação científica disso. Basta ela aceitar, que o problema é o ser humano aceitar, né? Porque nós somos muito apegados às questões. E isso só foi a primeira, assim. A primeira que foi me instruindo a ir para certos caminhos de trabalho. Quando eu tomei essa ayahuasca, deu assim, uns 2 meses mais ou menos. Eu estava numa organização trabalhando e o seu Antônio, que era um senhor que era da limpeza, ele dizia assim: minha filha, o meu filho ele vem de Brasília e a gente vai fazer umas doações de livros, ele vai trazer uns livros também de lá. Aí ele disse: você gosta tanto de estudar, gosta tanto de ler, não perca não. Aí eu disse: tá certo, Antônio, só que eu perdi o dia de doação de livro, não fui, e fui trabalhar no outro dia, e ele guardou uma sacola para mim. Ele deixou uma sacola, na verdade. Ninguém quis os livros, ele deixou para mim. Aí eu cheguei de manhã e ele me cumprimentou, outro dia ele fez: olha, todo mundo levou todos os livros que tinha aqui, mas sobrou essa sacola. Eu nem abri, porque ninguém não quis nem ver esses livros. Aí eu fiz: obrigada, seu Antônio. Peguei a sacola, botei dentro do carro, trabalhei. Quando eu cheguei em casa, eu abri a sacola, Paulo. Tinha 7 livros de cabala e hermetismo. Todos os conhecimentos que eu tinha tido na ayahuasca estavam lá no livro. Confirmados lá, né? Confirmados. Aí tinha a questão da astrologia, da numerologia, do hermetismo e de muitas coisas. Inclusive, teve uma página que eu abri anos depois, eu me emocionei muito. Porque, assim, a Kabbalah, ela é conhecida como uma Kabbalah judaica, né? Só que os povos judeus, eles têm influência de outros povos. E ali eu vi toda a estrutura dos magos caldeus, o povo da Pérsia, que é a mesma árvore da vida, né? O mesmo sistema. Então, é aonde minha cigana, é de onde vem minha cigana, de onde vem meus mentores. E ali eu recebi a confirmação de por que eu recebi aquele conhecimento e não sabia aonde começar, não sabia por quê, nem nada. E hoje, atualmente, eu faço uma formação específica para simbologia, cabala e alquimia. Mas aí eu também vivi, eu não contei assim nem 50% das coisas, mas pelo menos essa experiência na ayahuasca, ela foi confirmada quando eu acessei esse conhecimento. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu comecei a canalizar muita coisa. Eu canalizo muita coisa, muito conhecimento. E tem coisas que vêm para mim que não é dito ainda assim. Por exemplo, essa coisa do feminino e masculino sempre me incomodou muito. E aí foi dito: não é energia, é uma consciência, é um acesso que você tem a uma consciência. E um ano depois, aí veio a pandemia, né? 2021, não foi 2020, 2021. E eu comecei eu comecei a trabalhar só na organização, todo mundo começou a adoecer, e eu ganhei, assim, praticamente consegui um curso de terapeuta multidimensional, psicoterapia multidimensional. Tinha vários cursos. Aí eu comecei a ter experiências assim, fora do corpo, mas eu não entendia que era para mim era sonho, entendeu? Então eu comecei a ter experiência fora do corpo, aí eu comecei a ver linhas futuras. Então, assim, eu comecei a ter muita coisa, eu precisava de ferramentas. E quando foi na pandemia, eu consegui, um milagre, assim, uma promoção, comprar um pacote de cursos. E aí eu comecei a fazer. Aí eu tenho radiônica, hipnose dimensional, sou oraculista autodidata, eu sou professora e oraculista autodidata. Fiz muita coisa. Muito cursos assim, o reiki xamânico. Aí cada vez que eu fazia os processos iniciáticos, porque a gente tem processos iniciáticos, né? E aí eu comecei a receber informação. Aí começou a aparecer seres diferentes para mim. Seres que não tinham cara
pessoas, né? E eu achava aquilo muito esquisito, eu questionava. E aí eu Qual a fui aparência que fazer eles tinham? Aparência de quê? de gato, de felinos, Animais. né? Também Felino. eu via dragão, felino. Os dragões foram últimos, tá? Felinos é o que é mais forte. E seres com força diamante, assim, só energia, entende? E eu, eu vi um ser azul, só que não é adulto. É como se fosse uma essência infantil, só que é enorme, maior que eu. Mas é uma menina, assim, uma energia feminina e infantil. Que o pessoal chama de arcturianos. Só que é Mas uma eles te passavam informações, ensinamento? muita, muita. Paulo, eu tenho tanta coisa, eu tenho um caderno de cadernos assim, escritos. Muita coisa, só que muita coisa já tem no conhecimento que a gente chama conhecimento oculto, e muita coisa que é meu, específico, assim, meu. E me passava muita coisa, assim. E eu fiz esse curso na pandemia. Aí o que aconteceu? Como uma energia de troca, porque eu sempre sou uma pessoa grata, eu sou assim. Eu dirijo, eu adoro dirigir. Mas se uma pessoa, se eu tenho sorte das pessoas serem gentis comigo, eu já tive problema de trânsito, mas eu tenho sorte das pessoas serem gentis comigo. Então, se eu recebo uma gentileza, eu tenho que repassar a gentileza nesse dia. Eu sou assim, entendeu? Então, se alguém me dá uma vez no trânsito, eu não posso ter dado a vez a ele, mas a alguém eu vou dar. Porque isso é energia, e para mim é importante, entende? Então, essa coisa do agradecer, do bom dia, eu fui aprendendo a ser assim. Então, eu disse assim: olha, cheguei para os meus amigos, os colegas de trabalho, que já me conheciam, assim, meio esquisita, e disse: olha, eu estou fazendo um curso de psicoterapia integrativa e eu quero aplicar os métodos com vocês. Eu quero usar vocês como um grupo. Aí eu convenci ao padre, que era para usar a igreja, para implantar as terapias para todos os profissionais, e um dia eles não trabalharem, só terapia. Ou antes de trabalhar, que era um trabalho mais interno, eu queria aplicar. Aí eu passei um ano com os meus colegas de trabalho, e aí eu comecei a aplicar hipnose, meditação, mindfulness e outras coisas. Oraculava sempre, abria os oráculos para os E as meus pessoas amigos. tinham boa aceitação disso, apesar da religião? Tinha. Assim, até hoje, assim, tem o pessoal da manutenção, adorava. Adorava, porque assim, foi muito transformador, Paulo, porque muitas pessoas, assim, deram chaves em coisas na vida. Aí o que aconteceu? Eu comecei a expandir aquilo para as mães e as crianças, as mães vulneráveis. Aí eu comecei a marcar a meditação. Só que as mães periféricas não viam muitas, porque elas achavam que aquilo era uma bobagem. Aí o que aconteceu? Eu comecei a implantar, eu construí um método para mim, pela essa experiência. Então, hoje, eu fazia parte da gestão do projeto, implantação do projeto, e usava a terapia e a parte holística, né? Vamos dizer assim, para poder saber se as pessoas estavam dentro do portal. Entendeu? Então, assim, eu trabalhava com eles, e aí hoje eu tenho um método tríplice da criação, que é exatamente saber se aquelas pessoas fazem parte daquela egrégora ali, para implantar aquele projeto. E aí era muita cura, muita cura, muita cura. Foi quando saiu um edital, um valor bem considerável. Aí eu disse assim: a gente vai fazendo as crianças. Aí consegui o dinheiro, acho que quase R$ 200.000, que plantou o setor de cura. E uma amiga minha passou na seleção, que é terapeuta. E aí a gente começou a fazer hipnose. Não é hipnose essa, mas a mais é exoriana mesmo, sabe? A gente começou a fazer meditação, acupuntura, as crianças eram loucas por agulha. Era uma coisa assim. Aí eles começaram a ficar enlouquecidos, assim, as crianças adoravam. E a gente quer floral, a gente quer. Porque era muito caso de TDAH, violência, era coisas muito pesadas. Assim.
E ali e as crianças eram mais fáceis de aceitar do que os adolescentes, mas ali começou a ajudar muito na questão cognitiva, a questão do aprendizado. E aí, como eu era mais a parte da gestão, e a minha amiga era na parte da cura, né, a terapeuta, tinha psicólogo, tinha uma equipe multidisciplinar. Só que muitas vezes ela pedia ajuda, e tinha muita criança que pedia ajuda, e isso começou a sugar muito a minha energia. Eu comecei a ter muito problema energético com isso, porque a sala era do outro lado, trancada, e eu sentia lá. E outra coisa, a gente começou a sentir que algumas crianças diziam, ó, esse é o Arcturiano. Chegava a usar Arcturianos. Esse é um ser que veio de tal canto. Esse é um ser que veio dos campos mais, mais sombrios, que a gente pode dizer assim, né? Não é? Esse aqui, a gente sentia quando alguém da família morreu e estava perto. Aí começou, entendeu? Começou a ficar pesado para mim, para ela, para mim principalmente. Aí começou a quebrar no carro, começou a dar problema comigo, eu comecei a ter problema de saúde, começou a. Por quê? Porque era muita cura. Para você ter ideia, o dia que a gente inaugurou a sala, que a gente limpou, eu sentei e incorporei o caboclo de lá, uma ponta de lá. E a minha amiga ficou desesperada, porque a gente tem do trabalho. E aí, como eu sou uma pessoa muito disciplinada na incorporação, eu entendi que ele queria passar uma mensagem, e ele bateu 3 vezes no chão, e disse, aqui é cura. Entendeu? E eu só confirmei que ali era uma terra indígena, porque eu fui conversar com o gestor da cidade, encontrei um documento muito antigo, histórico, e que ele tinha retirado para colocar no plano da política social lá, e eu fazia a revisão dos planos de política pública. E aí tinha lá a história da cidade, aí tinha falando sobre as nações. Aí eu confirmei depois, as confirmações sempre vêm depois, sabe? E aí eu fui mostrar ela, disse, olha aqui, tá vendo? E aí começou antes mesmo de eu tomar essas 3 últimas ayahuasca, mas aí começou a minha espiritualidade ser muito assim, direcionada à missão, trabalho, a dons, e é muito forte. E é tão forte que às vezes eu me afasto de algumas pessoas, porque eu começo a ficar muito intransigente às vezes. Porque, por exemplo, os meus mentores, eles não me permitem essa coisa de, ai, não sei, ai, não, sabe? Os meus mentores me pedem o ancoramento da coragem, muito, porque não é brincadeira não, o que eu passei e as coisas que eu passo com relação a isso, porque você conhece mesmo a Paraíba, você sabe como a gente ainda está muito distante dos grandes centros, né? Então, o que eu digo aqui, as pessoas já se canalizaram há muito tempo atrás. E aí eu cheguei para uma amiga minha, eu sempre tenho uma testemunha, assim, eu sou esperta. Eu canalizo as coisas, vejo, digo, olha, fulano vai se separar. Aí eu digo para alguém, assim, ó, a gente vai ter que se preparar, ficar mais fortalecida, porque fulana vai se separar. Aquele casamento não cabe mais para a missão dela. Eu começo a ver se. Aí começam os ajustes que o ser humano não gosta. Por exemplo, tem pessoas que o casamento não é um casamento kármico, assim, de se resolver as coisas, mas não é dármico, não é o do que você veio fazer no planeta. Então, para você, aí às vezes você pede tanto, né? Ah, eu quero viver minha missão, não sei o quê. Às vezes eu pergunto, você está disposta a perder toda a estrutura que você tem? Porque às vezes você perde para você ganhar outra, mas é um processo. E você veio para isso. E aí a gente tem que ser honesto conosco, se a gente quer ou não quer. E aí eu comecei um tempo, como eu comecei a receber esses seres muito diferentes, e aí começou a eu ficar um pouco até intransigente. Eu não tinha paciência mais. As pessoas chegavam para mim para oracular. Hoje eu nem preciso de oráculo, eu só uso oráculo para confirmar. Mas
E aí eu ficava muito angustiada, porque as pessoas queriam saber de amor, se fulano que quer ele ou ela. Eu sei que isso é importante, a gente vê para viver essa experiência no planeta. Nós somos seres humanos. Aqui existe a lei do tempo. Tempo aqui existe. Entendeu? Essa coisa, fora não tem tempo. A gente não está em outra dimensão. Nós estamos uma dimensão que tempo existe. E tempo, nas comunidades, nas religiões mais tradicionais, antigas, tempo é poder. Envelhecer é poder. Não é hoje que a gente desconsidera o mais antigo, mas entende? Então, assim, essas leis que regem que a gente respira, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa se alimentar. E eu comecei a esquecer de que eu era uma pessoa física. E aí, a materialidade, ela sempre chama a gente para dizer que a gente está encarnada, que precisa viver fisicalidade. Sempre. E precisa, a gente tem, infelizmente, as hierarquias, tem que trabalhar, pegar uns, tem que pegar, sabe? E viver a nossa natureza. Então, viver os sentimentos que têm que ser vividos e trabalhar com eles da melhor forma possível. Tem que equilibrar, né, essas duas naturezas, né? Isso aí, nesse mesmo ano que eu tomei a máscara, já no final do ano eu fiz um processo xamânico, assim, umas meditações xamânicas no sagrado feminino. Eu sou muito crítica de tudo que eu vejo, né? Eu sou muito chata, senhora, assim, acho esquisito. Aí eu disse, não, mas eu vou, a Aline é uma xamã. Eu já tinha os meus mentores xamânicos, eu já tinha iniciação no reiki xamânico, eu tenho duas linhas. E eu fui fazer essa meditação, só que quando eu fui fazer a meditação, eu perdi a coisa do corpo mesmo, físico, assim. Eu caí sentada no chão, impulsando parto. E aí, quando eu abri os olhos, eu me vi na floresta, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, uma mulher bem velhinha, se parece aquelas bruxas celtas que a gente chama de bruxa, e ela me segurando, e várias meninas assim ao meu redor, várias, nós todos de camisolinha branca, e eu parindo, jovem, 12 anos, assim, menina. Eu entendi que aquela mulher cuidava de meninas que eram abusadas ou engravidavam por abuso. E eu acho que eu morri ali, entendeu? E eu pari uma criança. Quando eu olhei o rosto da criança, era a minha filha. A minha filha que voltou para mim, que é filha de uma prima minha. É louca, sou louca por ela, sabe? E de vez em quando ela dizia assim, brincando, você é minha mãe, sabe? E aí eu me emocionei muito. E aí eu comecei a Seria entender. lembrança de uma vida passada, é isso? Sim, eu estava em outra vida. E eu era físico. Eu senti dor, eu sentia a mulher pegando, eu sentia areia. Só que, no meio desse acontecimento, eu ouvi um rugir, assim, sabe? No meio da floresta, e eu vi duas coisas assim, com os olhos assim, brilhosos. E uma lua, no meio da testa de um ser. Aí chegava uma pantera negra, assim. Aí ela encostava a lua assim, na minha testa, e eu gritei nessa hora. Só que eu gritei não foi de dor, foi de uma explosão fortíssima. E eu não sabia. E aí eu fiquei, nossa, que coisa forte, que coisa maravilhosa, aquele poder de pantera assim. E foi quando eu fui fazer minhas iniciações xamânicas. Primeiro eu comecei na pandemia com a xamã em São Paulo, inclusive a minha amiga, eu indiquei ela para fazer iniciação com ela. E aí ela fez com algumas pessoas a imersão do poder. Aí quando eu fui receber, era uma pantera negra. No xamanismo, eu sou espírito pantera negra. Entendeu? Aí depois eu sou borizada, mas eu não sou iniciada no candomblé. É diferente o ritual do bori e de iniciação. O bori é só uma ligação com o seu ori. E a iniciação é todo o processo iniciado. Então, nessas conversas com mãe Lúcia, que é a minha, hoje eu considero como minha, tanto que ela é para além da minha mãe. E aí, eu conversando com ela, aí eu descobri que o meu Exu é Oxum.
E o meu Exu, o Exu Pantera Negra, ele tem uma linha que ele é um caboclo. E ao mesmo tempo ele é um Exu. Entendeu? Ele é traçado nas duas linhas. E eu não sabia. Eu sempre via um homem preto, careca, assim, meu Exu, do meu lado, que é como um irmão mais velho. Eu tenho uma relação com os Exus, os guardiões do arcanjo de amor. Esta é a parte 2. Assista também a parte 3.